TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Hoje é quinta-feira, dia 19 de março. E você vai ver a seguir: TCE pede esclarecimentos da Prefeitura sobre possíveis irregularidades no reajuste da passagem de ônibus. Mulher é presa por tráfico de drogas em Três Rios. Unidade administrativa da Unimed Petrópolis é invadida e cooperativa alerta para tentativa de golpe. Agora, no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro determinou que a Prefeitura de Petrópolis e a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes prestem esclarecimentos dentro de 15 dias sobre possíveis irregularidades no processo de reajuste da passagem de ônibus para R$ 5,90. O TCE vai examinar a legalidade do aumento e verificar se está de acordo com as planilhas de custos, a governança da bilhetagem e o cumprimento das normas municipais. A decisão partiu da análise de uma representação protocolada pela vereadora Júlia Casamasso, do PSOL, em conjunto com o deputado estadual Yuri Moura, do mesmo partido. Júlia já havia solicitado uma perícia técnica à 4ª Vara Civil de Petrópolis no ano passado sobre o mesmo assunto, pedindo que fossem auditados todos os elementos utilizados no cálculo tarifário. A gente teve no último período um aumento significativo na tarifa de ônibus, só que embasado por planilhas totalmente inconsistentes. Um aumento muito inflado no valor de depreciação dos veículos, que gira em torno de 90% o aumento. Uma das principais falhas apontadas pela parlamentar foi a quilometragem, que, segundo ela, estava quase inalterada se comparada aos anos de 2023 e 2025, mesmo com menor quantidade de veículos circulando. Conforme expresso no documento, a planilha apresentada pela CPTrans tinha como base elementos enviados pelo Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis, dando margem para erros e apontando a necessidade de maior atenção quanto à consistência dos dados. São inúmeras inconsistências nas planilhas que foram apresentadas e que por si só não justificam o aumento da passagem, até porque a gente teve uma queda no custo operacional do serviço de 16%. A análise do TCE, que culminou na decisão, levou em consideração as denúncias dos parlamentares sobre o procedimento, que, segundo eles, estaria com vícios que comprometem a legalidade e a transparência tarifária. Foram destacados a ausência de decreto regulamentar, a inexistência de um parecer do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes e a presença de inconsistências relevantes nas planilhas de custos apresentadas pela CPTrans, fato que já havia sido apontado no pedido de perícia da vereadora. Entre outras questões, a bilhetagem se encontra sob responsabilidade de uma entidade privada, o Cetraspetro, o que, de acordo com a Corte, pode configurar violação à legislação municipal. Diante do exposto, o órgão afirmou que os problemas apresentados ligados ao transporte público municipal não são uma questão isolada, apontando que tais situações fazem parte de uma raiz estrutural no modelo de concessão e na regulação dos serviços. Relembrando então o processo que trata de novas licitações do transporte na cidade, que deveria ter ocorrido ainda em 2025. Um verdadeiro descaso com a população que anda de ônibus todos os dias. E quem faz a planilha, quem fornece esses dados, são as empresas de ônibus. Quem faz a auditoria desses mesmos dados? As próprias empresas, através da Cetraspetro.
Sendo assim, a Prefeitura vai ter que esclarecer a incoerência entre a quilometragem declarada e a efetiva capacidade operacional da frota, o aumento injustificado nos valores estimados para aquisição de veículos, a operação de veículos acima da idade máxima permitida pela regulamentação municipal, os aumentos desproporcionais nos custos de depreciação e remuneração de capital, a manutenção de tarifas elevadas, apesar da redução dos custos operacionais e fixos. Tá muito caro, porque, por exemplo, eu morava em Brasília e a passagem lá era R$3. Aqui eu tô pagando o dobro para um ônibus só. Daqui até Correios eu acho justo, porque agora daqui ali no Florida eu acho caro, porque eu vou a pé e volto a pé, né? Eu acho caro. Daqui ali fica puxado, fica bem puxado mesmo. Para Amanda, outra questão que não justifica os valores é a qualidade dos ônibus. Questão das ruas, que tipo cheio de buraco, e o ônibus não corresponde a isso. A gente poder pagar passagem, porque tem ônibus que, por exemplo, o banco, às vezes alguns estão quebrados, janela também não funciona. A Prefeitura de Petrópolis deve informar também as inconsistências nos dados de bilhetagem, acessos aos terminais e auditoria realizada pelo Cetrespetro, a inclusão de repasses indevidos na planilha tarifária comparado à legislação municipal, a inobservância das exigências formais previstas na Lei Orgânica Municipal para reajuste tarifário. Além disso, deve ser esclarecido a ausência de uma manifestação prévia obrigatória do Comutran, o afastamento imotivado de um precedente administrativo estabelecido pelo Decreto nº 562 de 2023, a indevida substituição do ato administrativo pelo cumprimento do direito de decisão judicial sem edição de decreto, e, por último, a omissão em informar ao juízo a legislação municipal pertinente, comprometendo a execução da decisão judicial. A Prefeitura de Petrópolis, por sua vez, informou que a quilometragem do sistema se manteve praticamente estável, mesmo com a redução da frota em razão do aumento da produtividade dos veículos. E esclareceu que, na época, se posicionou de forma contrária ao reajuste da tarifa, considerando os problemas operacionais ainda apresentados pelas empresas, como falhas na prestação do serviço e irregularidades nas viagens. E reforçou que o cálculo tarifário seguiu critérios técnicos previstos na legislação vigente e na metodologia adotada pela CPTrans. Já em relação ao Comutran, salientou que se trata de um órgão de caráter consultivo, não sendo responsável por deliberações sobre o reajuste tarifário. E uma mulher foi presa por tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar na tarde desta quarta-feira, em Três Rios. Na ocorrência, os agentes apreenderam uma grande quantidade de drogas em uma residência. Policiais do 38º Batalhão de Polícia Militar chegaram na Vila Paraíso, em Três Rios, após denúncias anônimas sobre a prática de tráfico de entorpecentes em uma residência. Com autorização do proprietário, os agentes realizaram buscas no imóvel e encontraram grande quantidade de drogas. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 5 quilos de maconha, 97 gramas de cocaína, 21 gramas de crack e 8 galões de uma substância conhecida como loló. Durante a ação, os policiais também recolheram 2 aparelhos de balança de precisão, material para indolação, um celular, um soco inglês e uma placa de motocicleta com registro de roubo. A mulher encontrada no imóvel foi presa pelo crime de tráfico de drogas. E um segundo envolvido foi identificado, mas não estava no local. A ocorrência foi encaminhada à 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios, onde o caso foi registrado e todo o material apreendido foi apresentado à autoridade policial. A unidade administrativa da Unimed Petrópolis, localizada na Avenida Dom Pedro I, foi invadida na manhã desta quarta-feira, dia 18 de março, por volta das 6h30 da noite. Por essa razão, a operadora orienta clientes a desconsiderar mensagens e não realizar pagamentos por WhatsApp. De acordo com imagens do circuito interno de monitoramento, uma mulher forçou um dos portões de entrada e uma das portarias de acesso ao prédio. Durante a ação, foi furtado um aparelho celular utilizado pelo setor comercial da cooperativa. Após o ocorrido, a Unimed Petrópolis identificou que o telefone está sendo usado para o envio de mensagens solicitando pagamentos via Pix. A operadora alerta que se trata de uma tentativa de golpe e reforça que não realiza cobranças por esse tipo de abordagem. A orientação é para que clientes e parceiros
correios desconsiderem qualquer mensagem com pedido de pagamento e, em caso de dúvida, entrem em contato apenas pelos canais oficiais da cooperativa. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro e a cooperativa informou que já está adotando as medidas cabíveis junto às autoridades competentes. E você vai ver, depois do intervalo... O comissário de Polícia Civil explica passo a passo de uma investigação. O Brasil entra em alerta máximo por aumento de casos de sarampo nas Américas. O painel da Secretaria de Saúde revela que mulheres são as principais vítimas de violência no estado. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O
comissário de Polícia Civil, Carlos Graça Aranha, foi entrevistado por nós aqui da TV Correio da Manhã. A conversa abordou o passo a passo da investigação de crimes contra a mulher, problemas do Código Penal brasileiro e questões relacionadas ao tráfico de drogas em Petrópolis. Segundo ele, a investigação começa muito antes do policial chegar em uma cena de crime. De acordo com o comissário de Polícia Civil, Carlos Graça Aranha, que atua na 105ª Delegacia de Polícia em Petrópolis, em um crime de violência contra a mulher, a vítima deve procurar uma delegacia, independentemente se a unidade é ou não especializada para este tipo de atendimento. Ainda segundo ele, o registro de ocorrência se transforma em um inquérito para que as provas sejam coletadas. Onde a mulher é encaminhada a exame de corpo de delito, se for o tipo do caso, que é o caso de uma violência física, tá? A gente reúne provas, mensagens de WhatsApp, enfim, torpedo, nos crimes que são falados, né, ou então escritos nesses mensageiros. A gente documenta tudo, houve eventuais testemunhas, nem sempre tem. Aranha ressalta que a procura de testemunhas em crimes desse tipo é mais difícil, porque geralmente a violência ocorre entre quatro paredes. Os homens acham, os agressores, que isso vai criar uma dificuldade. Não cria dificuldade. A gente tem meios, né? E a delegacia representa o Poder Judiciário pela expedição de medidas protetivas. De acordo com o comissário Aranha, há um trabalho integrado para acompanhar a vida da mulher após a medida protetiva. Em Petrópolis, essas ações são conduzidas principalmente pela Polícia Militar, através da Patrulha Maria da Penha, pela própria Polícia Civil e pela Guarda Civil Municipal. Esses órgãos atuam de forma integrada em uma rede de apoio para as mulheres vítimas de violência doméstica. Um caso recente de extrema violência que chocou o país foi o do estupro coletivo contra uma menor de idade. Na ocasião, entre os envolvidos, havia apenas um menor de idade e outros eram todos maiores. Nós temos um problema de legislação no país no que diz respeito à responsabilização criminal de menores de 18 anos. Eles não respondem crimes. Eles respondem por uma coisa chamada ato infracional. É bacana isso? Não, né? Neste caso, o menor de idade não é preso, ele é apreendido. De acordo com Aranha, no Brasil, se o menor comete um crime de homicídio, ele responde com uma medida socioeducativa de internação por um período máximo de 3 anos. E eu costumo defender uma coisa assim, isso é um problema de legislação federal. Então cobra bem, deputado federal e senador são os personagens responsáveis por essas leis lixo, eu chamo assim, tá? Essas leis porcarias que tem aí, que não permitem a punição de menores, a punição adequada de menores. Para o comissário de Polícia Civil, o ideal seria o menor ser avaliado por uma equipe de psicólogos e assistentes sociais para que a punição justa seja aplicada. Para verificar se ele tinha entendimento perfeito do crime que cometeu. Se vem um laudo e me diz, não, ele tinha entendimento perfeito do crime que cometeu, cadeia, igual ao de maior, cumprir pena. É isso que deve ser. E não ficar discutindo se vai baixar a idade para 16 anos, para 14 anos. Não resolve. De acordo com o policial, em uma cena de crime, qualquer detalhe é relevante para a investigação, seja um pingo de sangue, um objeto fora do lugar e até mesmo uma cama em um local diferente. Segundo ele, a investigação começa muito antes dos agentes chegarem na cena do crime. São detalhes assim, você vai desenvolvendo ao longo dos anos uma coisa que a gente chama de tirocínio policial. A cena do crime fala, né? O morto fala conosco numa cena de crime. Eu entro numa cena de crime com outros colegas também e aquela cena está me dizendo coisas. Carlos Graça Aranha atua na Polícia Civil em Petrópolis desde 2015. Segundo ele, a cidade imperial é um dos raros locais que há de fato uma integração entre as forças de segurança. A gente troca informações constantemente com o Serviço de Inteligência do 26º Batalhão, com o Serviço de Inteligência da Guarda Municipal, quando a gente está atuando junto. Vai todo mundo junto, todas as forças, contamos com os cães farejadores da Guarda Municipal para realizar as buscas e apreensões de droga. Outro assunto importante destacado por Aranha é que em Petrópolis não há guerras de facções criminosas, nem fuzis nas mãos de criminosos. Segundo ele, isso acontece em decorrência da integração entre as polícias civil e militar e a Guarda Civil. E eles não têm
acabam não tendo recursos financeiros para a aquisição de fuzis, que é um armamento muito caro, entendeu? Então eles não conseguem. E o fato desses efetivos policiais residirem na cidade também ajuda muito, aumenta o comprometimento dos policiais. O Brasil entrou em alerta máximo por causa do aumento dos casos de sarampo nas Américas. A preocupação é evitar que surtos registrados em outros países cheguem ao território nacional. Nos 2 primeiros meses de 2026, o continente americano já registrou 7.145 casos de sarampo, quase metade de todos os casos confirmados em 2025, quando foram contabilizadas 14.891 infecções e 29 mortes em 14 países. No Brasil, o primeiro caso deste ano foi confirmado na semana passada. Um bebê de 6 meses, na cidade de São Paulo, contraiu a doença durante uma viagem à Bolívia. Apesar disso, o país ainda não corre risco de perder o certificado de área livre, já que não há transmissão sustentada do vírus dentro do território nacional. Em 2025, foram confirmados 38 casos. O Ministério da Saúde reforça que a vacinação é a principal forma de prevenção. O calendário do SUS prevê 2 doses. A primeira aos 12 meses com a tríplice viral e a segunda aos 15 meses com a tetraviral. No ano passado, 92,5% dos bebês receberam a primeira dose no Brasil, mas apenas 77,9% completaram o esquema vacinal na idade recomendada. A orientação é que todas as pessoas de até 59 anos, sem comprovação das 2 doses, procurem se vacinar. Outro ponto de atenção são as viagens internacionais. Segundo o Ministério da Saúde, eventos de grande porte, como a Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, que são países que enfrentam um aumento de casos, podem contribuir para a disseminação do vírus. Por essa razão, a Anvisa já começou a divulgar alertas em aeroportos e portos para reforçar a importância da vacinação antes de viajar. Um levantamento da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro mostrou um cenário preocupante. A maioria das vítimas de violência no estado são mulheres. Só em 2026, até o dia 17 de março, mais de 12 mil casos já haviam sido registrados nas unidades de saúde, e cerca de 75% dessas vítimas são do sexo feminino. Os dados fazem parte do painel de violência interpessoal, uma plataforma digital que reúne notificações feitas por profissionais de saúde em todo o estado. Nesse ano, já foram mais de 9 mil casos de violência contra mulheres. Em 2025, esse número ultrapassou 59 mil registros, representando cerca de 73% das ocorrências. E quando a categoria violência física, os números continuam altos. Em 2026, mais de 5 mil mulheres foram atendidas após agressões, o equivalente a mais de 75% dos casos. Além disso, a violência sexual também chama atenção. Só nesse ano, mais de 1.000 notificações contra mulheres foram registradas, o que representa 88% do total. Segundo especialistas, esses números podem ser ainda maiores. Isso porque muitas vítimas não denunciam, principalmente nos casos de violência psicológica, ameaças e assédio. A orientação é que mulheres procurem as unidades de saúde, onde deverão receber acolhimento e encaminhamento para a rede de proteção. Isso é um fator muito grave, porque nós temos uma sombra na assistência dessas mulheres, uma invisibilidade, e nós precisamos trazer luz a essa pauta. O painel também mostra que crianças e adolescentes estão entre as vítimas, principalmente em casos de violência sexual. A Secretaria de Saúde reforça que o atendimento nas unidades é sigiloso e não substitui a denúncia, mas garante o início do acompanhamento e da proteção às vítimas. Se nós não gerarmos vínculo dessas mulheres com as nossas unidades de saúde, com os nossos profissionais, nós não começamos a cadeia do cuidado para essa mulher. E essa mulher, ela não vai se sentir segura e muitas vezes ela é revitimizada. A orientação é que sempre que possível, a ocorrência também seja registrada na delegacia. Em casos de risco, os serviços de saúde acionam os órgãos de proteção, como o Conselho Tutelar e a Segurança Pública. O objetivo é ampliar o acolhimento e fortalecer o enfrentamento à violência em todo o estado. E você vai ver, depois do intervalo, 2 homens são presos em ação integrada no Atílio Marotti, em Petrópolis. Março fecha o período ideal para vagas de estágio.
Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Dois homens foram presos na noite desta quarta-feira, durante uma ação integrada das polícias civil e militar, no bairro Atílio Marotti, em Petrópolis. Os dois indivíduos foram capturados pelo crime de tráfico de drogas no local.
A operação foi realizada na localidade conhecida como Cantinho da Fome. No local, os policiais identificaram 3 indivíduos realizando a venda e manipulação de drogas. Os agentes abordaram 2 suspeitos de 22 e 32 anos, mas o terceiro envolvido conseguiu fugir do local. Durante a ação foram apreendidas 347 cápsulas de cocaína, 65 pedras de crack, 130 tabletes de maconha e R$ 277 em espécie. Todo o material estava fracionado e pronto para comercialização, contendo inscrições associadas à facção criminosa atuante na região. Diante dos fatos, os acusados foram conduzidos à 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde permaneceram presos e autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O primeiro trimestre do ano é considerado um dos melhores períodos para se buscar vagas de estágio. E segundo o especialista em gestão, Júlio Alvarenga, o motivo é simples: o fim de contratos do ano anterior e a época de formação para os alunos do ensino superior. As empresas encerraram seus orçamentos no final do ano passado e agora elas buscam recontratar ou contratar as pessoas que estão deficientes para seus planos de crescimento. O especialista em gestão cita algumas dicas importantes para quem busca vagas de estágio nesta época do ano. O LinkedIn pode ser uma poderosa ferramenta para a gente conseguir estágio, mas deixa lá, aberto a novas oportunidades. Esse currículo também, ele não deve ser um currículo muito grande, deve ser um currículo pequeno. Afinal de contas, você está falando que você tem pouca experiência no mercado de trabalho. Segundo o especialista, os cursos extracurriculares são muito importantes, já que os estudantes não têm muita experiência profissional. Portanto, esses cursos mostram aos recrutadores que esse candidato está em busca de qualificação para entrar no mercado de trabalho. Há diversas plataformas de cursos gratuitos, como o Gov, por exemplo. É muito importante que o candidato esteja preparado, pois a convocação para uma entrevista pode ocorrer rapidamente. Quando você vai fazer o estágio, você tem que estar preparado, que você vai ser entrevistado e, de repente, algumas perguntas você deve estar atento, né? Tipo, fale sobre você. O que você faz, o que você gosta, quais são as suas preferências, né? Quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Isso também é bastante importante, porque demonstra um autoconhecimento. E por que você escolheu esse curso? É outra pergunta fundamental que normalmente é feita nas entrevistas. Júlio Alvarenga detalha ainda que o ideal para quem está em busca de estágio é ter clareza e ser objetivo. Não tente fazer uma máscara. Seja você mesmo. Seja você mesmo, que você vai ser contratado pelo que você é. Então é muito mais fácil você conseguir se desenvolver nessas oportunidades. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira. Olá, e vamos com a previsão do tempo para o sextou. Em Nova Friburgo, a sexta-feira será parecida com quinta-feira. O dia será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. E os termômetros vão variar entre a mínima de 17 e máxima de 23 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia será chuvoso, mas em alguns momentos o sol pode aparecer entre nuvens e as temperaturas vão variar entre a mínima de 18 e máxima de 23 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, assim como em Teresópolis, o dia será de sol com algumas nuvens. Além disso, pode chover rápido durante o dia e na parte da noite. As temperaturas vão variar entre a mínima de 18 e máxima de 24 graus Celsius. E agora, partindo para a região centro-sul aqui do estado, em Paraíba do Sul, a sexta-feira será de sol, mas também pode chover rápido durante o dia e no período da noite. Os termômetros em Paraíba do Sul variam entre a mínima de 20 e máxima de 26 graus Celsius. E para finalizar aqui a nossa previsão do tempo, em Três Rios, a sexta-feira também tem previsão chuvosa, principalmente durante a tarde. E à noite, o tempo volta a ficar firme e os termômetros vão variar entre a mínima de 21 e máxima de 26 graus Celsius. E essa foi a previsão do tempo para o sextou nas cidades da nossa região de cobertura.
Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site correiopetropolitano.com.br ou as nossas redes sociais, como TV Correio da Manhã no Facebook, Instagram e YouTube. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o WhatsApp DDD 24 992 48 3167. Amanhã a gente tá de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV, segunda edição, traz para você. Uma boa noite! TVC, a TV do Correio da Manhã.